Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir pro caso, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, porque eu tô trazendo vídeo novo toda terça. Não se esqueçam também de me seguir no TikTok, que lá tô trazendo vídeos curtinhos sobre os casos que eu posto aqui. E eu pretendo trazer também casos mais curtos que não tem como trazer aqui no YouTube. Bom, no caso de hoje eu vou trazer pra vocês o caso da Alyssa Bustamante. É um caso que aconteceu em 2009, no Missouri, nos Estados Unidos. E é isso, vem comigo saber mais sobre essa história. Elizabeth Kay Olten, filha de Pat e Dale Olten, nasceu no dia 15 de dezembro de 1999 em Jefferson City, no Missouri, nos Estados Unidos. Na época do ocorrido, a Elizabeth tinha 9 anos apenas e ela estava cursando a 4ª série da escola primária na Trio Elementary School e ela morava em St. Martins, numa cidade no Missouri mesmo, uma cidade bem pequenininha, com um pouco mais de 1.000 habitantes. Ela morava lá com a mãe dela e com seus 2 irmãos, Anthony e Stephanie. Os vizinhos da Elizabeth descreveram ela como uma menina muito doce, muito educada. Ela gostava bastante de brincar, principalmente com gatos, e gostava bastante também de coisas cor-de-rosa. A Elizabeth vivia a vida de uma criança normal e feliz até a tarde do dia 21 de outubro de 2009, que foi quando ocorreu o fato. A Elizabeth estava em casa com a mãe dela, enquanto a mãe dela preparava o jantar, ela estava ensaiando para uma peça que ela ia apresentar na escola, e nesse momento a amiga dela, Emma, chama ela no portão para brincar, e como a mãe dela era muito protetora, ela acabou não deixando, né, no início, mas depois as meninas insistirem muito, ela acabou deixando, com a condição de que a Elizabeth voltasse até às 18 horas no máximo. Quando era 18h15, 6h15 da tarde, a mãe da Elizabeth começou a achar muito estranho que a filha ainda não tinha chego, porque ela sabia que a filha tinha muito medo do escuro, então ela não iria embora depois desse horário. Além disso, o celular, em todas as tentativas de contato, o celular da Elizabeth estava dando caixa postal. Então ela ficou muito preocupada e acabou ligando na casa da Emma. E quem atendeu foi a avó dela, a Karen Brooke, e ela falou que a Elizabeth não estava lá, que a Elizabeth nem tinha ido lá, e quem estava lá só era a Emma, estava sozinha lá. E isso acabou desesperando muito a mãe dela, porque a informação ficou muito vaga. Ela não sabia se elas tinham brincado e a Elizabeth tinha ido embora, alguma coisa do tipo. Deu a entender que a Emma nem tinha saído de casa e tinha ficado lá o tempo todo sozinha sem Elizabeth. Às 19 horas, a Pat, a mãe de Elizabeth, registrou o desaparecimento da filha. Nesse momento, os policiais e o corpo de bombeiros já compareceram no local, já que as primeiras horas são as mais importantes para resolver um caso. Toda essa aparição de polícia e bombeiros, como era uma cidade pequena, acabou mobilizando a vizinhança, né? Quando era 10 horas da noite, já tinham centenas de pessoas na rua procurando pela Elizabeth. Então foi uma ação, assim, uma mobilização muito legal da vizinhança, procurar ela, e dava pra perceber também que ela era uma menina muito querida. Já tinham se passado 24 horas do desaparecimento da Elizabeth. A mãe dela estava muito preocupada. Como eu falei antes, todas as ligações que estavam sendo feitas pro celular dela estavam dando na caixa postal. Então, para resolver isso, os policiais entraram em contato com a operadora do telefone dela, da Elizabeth, e pediram um procedimento de urgência para localizar o celular. A localização que estava dando era numa floresta, atrás da casa da Emma. Então, com essa informação, os policiais eles montaram uma força-tarefa de helicópteros, cães farejadores, até mergulhadores para procurar no local, mas nada foi encontrado. Como era um caso, de aspas, recente, os próprios policiais estavam achando que não era nada grave, que a menina poderia ter fugido ou alguma coisa do tipo, mas a mãe conhecia a filha e sabia que tinha alguma coisa errada. Foi se passando mais tempo e a Elizabeth não aparecia, então os policiais estão ficando meio que sem saída e eles decidiram partir para a última opção deles, né, que é interrogar a Emma, porque como ela era uma menina de 6 anos, então provavelmente ela não falaria nada muito útil pro caso, até porque também a avó dela estava respondendo por ela, né. Então eles decidiram interrogá-la e na primeira versão dela, ela disse que ela e a Elizabeth conversaram e brincaram durante 1 hora e depois disso a Elizabeth falou que ia pra casa e teria ido pra casa. Só que os policiais estavam achando muito estranho, né, essa versão dela e também o comportamento dela. Depois de alguns minutos, não se sabe se foi por pressão dos policiais ou se a própria consciência pesada da Emma, né, por estar mentindo e a amiga ter sumido, ela falou que ela tava na floresta com a Elizabeth e a Elizabeth acabou ficando presa num espinheiro e elas estavam com muita dificuldade a Emma tava com muita dificuldade de ajudar a Elizabeth tava com muita dificuldade de sair, então ela acabou chamando a irmã dela, a Alyssa, de 15 anos. A Alyssa era uma meia-irmã da Elizabeth e elas viviam juntas na casa da avó delas, a Karen. A essa altura já tinha se passado muito tempo do desaparecimento da Elizabeth. Com toda essa informação e nenhum sinal dela, até o FBI já tinha entrado no caso, então eles decidiram interrogar a Alyssa, já que agora ela era uma pessoa de interesse no caso, porque ela teve contato pela última vez com a Elizabeth. Ao ser interrogada, a Alyssa disse que não sabia de nada, não sabia onde a Elizabeth estava e que nem mesmo teve contato com ela no dia anterior. É importante ressaltar que nesse dia das buscas, que foi o dia seguinte do desaparecimento, a Alyssa faltou na escola e essa era uma das únicas faltas dela que foi justificada. Bom, como a Emma tinha dito que a Alyssa foi a última pessoa que esteve com a Elizabeth
Elizabeth na floresta. Os policiais decidiram levar a Alyssa na floresta pra talvez ela relembrar os fatos ou alguma coisa do tipo. Quando eles estavam passando do quintal pra floresta, eles viram que tinha alguns buracos no chão, alguns buracos cavados, e eles perguntaram pra Alyssa o que era aquilo, e ela disse que gostava de cavar buracos pra enterrar animais mortos. E isso acabou acendendo um alerta, né, nos policiais em relação a Alyssa, já que era uma declaração muito estranha feita por uma adolescente. Com isso, então, eles conseguiram um mandado de busca, né, depois dessa declaração e das suspeitas que eles tinham com a Alyssa, eles conseguiram um mandado de busca pra casa dela, principalmente pro quarto dela. Quando eles entraram, eles escreveram a cena como arrepiante. Assim que eles entraram no quarto, eles viram vários desenhos pendurados na parede com referência à automutilação, agressão, violência. Um dos desenhos estava escrito bem grande, assim, foi escrito com sangue, e em um outro desenho também, eles repararam que tinha uma pessoa machucada com algumas, parecia que eram barras, e no nome do lado do desenho estava escrito Emma, que era o nome da irmã da Alyssa. Além de tudo isso, né, que era muito perturbador para uma menina de 15 anos, eles encontraram o diário dela. Em uma das páginas estava escrito assim que se ela explodisse, alguém iria morrer. Eles encontraram também a página do dia que a Elizabeth tinha desaparecido, que era 21 de outubro de 2009. E nessa página, a página estava inteirinha riscada de caneta azul. Dava pra ver que tinha um escrito, mas riscado por cima. A única parte que dava pra ler alguma coisa era uma parte que estava escrito agora eu tenho que ir pra igreja. Então eles ficaram muito intrigados com isso e decidiram usar luz negra pra tentar ver o que estava embaixo. E aí eles conseguiram decifrar só mais duas palavras, e uma dessas palavras era fenda e a outra era garganta. E isso acabou preocupando muito eles, né? Porque esse comportamento da Alyssa já era estranho, ela já era considerada uma pessoa suspeita. E agora com essas novas descobertas estava ainda mais estranho. E eles não tinham nenhuma prova, nada concreto contra ela, só a suspeita mesmo. Então, já que eles não tinham nenhuma prova concreta, não sabiam onde a Elizabeth estava, eles decidiram pressionar mais a Alyssa pra ela contar a verdade. E aí ela acabou contando a primeira versão dela, que foi que ela tava com a Elizabeth mesmo na floresta, e a Elizabeth acabou caindo, batendo a cabeça, e ela acabou morrendo. Mas eles perceberam que ela tava mentindo, porque a situação era muito estranha, se ela tivesse realmente morrido, onde estava o corpo, e ela tava gaguejando muito pra contar também, ela tava tremendo muito. Então eles decidiram ser mais diretos com ela, confrontaram ela com o diário e perguntaram diretamente se a garganta da Elizabeth tinha sido cortada, e a Alyssa respondeu que sim. Então a Alyssa contou que ela usou a irmã dela, a Emma, pra atrair a Elizabeth. Então ela pediu pra Emma chamar a Elizabeth pra brincar, a Emma fez isso. Quando a Elizabeth chegou lá, ela pediu pra Emma ir pra casa, e ela falou pra Elizabeth que ela teria que ir com ela na floresta, que ela ia mostrar uma coisa pra ela. E obviamente a Elizabeth confiou nela, porque era uma menina mais velha do que ela, era uma menina que ela já tinha convivência, né, porque era irmã da amiga dela, então ela confiava muito na Alyssa. E ela foi na floresta com ela. Só que nesse momento que a Elizabeth não sabia que a Alyssa já tava levando uma faca de cozinha, que seria a arma do crime. Quando elas chegaram mais pro meio da floresta, a Alyssa atacou a Elizabeth, ela estrangulou ela até ela ficar inconsciente. Depois disso, ela deu 7 facadas nela. Por último, quando a Elizabeth já tava, assim, quase sem vida, ela cortou a garganta dela. Então é muito triste pensar isso, né? Porque a Alyssa tinha 15 anos, a Elizabeth tinha 9, então era praticamente 2 crianças. Então dá pra perceber que a mente da Alyssa era realmente muito perturbada. Por fim, a Alyssa contou que ela já tinha cavado a cova da Elizabeth, e foi lá que ela enterrou a menina. Depois de enterrar, ela cobriu com algumas folhas, né? E quando os policiais chegaram lá, né, ao local do corpo, eles perceberam que era um local que eles já tinham procurado, mas estava realmente muito bem escondido. Mas quem era a Alyssa? A Alyssa Bustamante era filha de Michelle e César Bustamante. Ela nasceu no dia 28 de janeiro de 1994, no Missouri, nos Estados Unidos. Na época do ocorrido, ela tinha 15 anos e ela estava morando em São Martins com a avó dela e com 3 irmãos. Ela estava cursando o 2º ano do ensino médio na Jefferson City High School. Seus vizinhos e colegas falaram que a Alyssa era uma menina muito aplicada na igreja, que ela participava bastante das atividades que tinha na igreja, e na escola também ela era bastante aplicada, apesar de algumas vezes não se esforçar tanto. Quando a Alyssa nasceu, os pais dela eram bem novos, né, eles eram adolescentes, e os dois tinham problemas com a polícia, né, e com drogas também. Inclusive, quando a Alyssa nasceu, o pai dela estava preso, cumprindo uma sentença de 10 anos por agressão. Então foi uma época bem conturbada, assim, né, pro nascimento de uma criança. Então quando a Alyssa tinha 8 anos, eles passaram a guarda dela pra avó, a Kari, e ela ficou morando lá com outros 3 irmãos dela. E apesar da avó ter oferecido toda uma estrutura, né, um lar saudável e com toda a assistência e suporte que a Alyssa precisava, ela acabou crescendo e se mostrando uma adolescente violenta, perigosa. Na adolescência, a Alyssa acabou dando os primeiros indícios, né, da sua personalidade mais problemática. E tudo começou no estilo, né, com roupas pretas, maquiagens também bem escuras, um estilo mais agressivo mesmo, até chegar à questão da automutilação e também a tentativa de suicídio que ela cometeu em 2007, quando ela tinha apenas 13 anos. Depois disso, ela foi internada num hospital psiquiátrico em São Martins mesmo, e ficou lá por 10 dias. Então, desde aí, ela passou a receber tanto tratamento como terapia, né, mental como terapia, como também de medicamentos.
Nas redes sociais, a Alice deixava bem claro esse lado perturbado da mente dela, principalmente no YouTube e no MySpace, né? No MySpace ela chegou a descrever o hobby dela como matar pessoas, e no YouTube também ela tinha diversos vídeos, né, com brincadeiras de mau gosto. Um desses vídeos tinha o título de Idiotas sendo eletrocutados por cerca elétrica. O conteúdo do vídeo era ela incentivando os irmãos mais novos dela a tocarem numa cerca elétrica de alta voltagem que estava ligada. E esse comportamento dela era bem problemático, né? Ela se feria e feria outras pessoas, e isso passou totalmente dos limites 5 dias antes do dia 21 de outubro de 2009, que foi o ocorrido, né? O dia do fato, que envolveu a Elizabeth, porque foi exatamente 5 dias antes que a Alyssa começou a planejar tudo. Como eu falei, ela cavou, né, a cova da Elizabeth antes. Ela começou a planejar como ela iria atrair a Elizabeth pra floresta. Então foi tudo premeditado, né? Posteriormente, a Alyssa chegou a dizer que ela fez isso porque ela queria saber como era matar. Então, basicamente, ela tirou a vida de uma menina de 9 anos por curiosidade, por um capricho, assim. Até difícil de entender, né, que é essa perturbação da mente dela, mas foi basicamente essa justificativa que ela deu, e foi isso que a promotoria usou também contra a Alyssa no julgamento. Uma amiga da Alyssa, chamada Jennifer Meyer, chegou a se apresentar pra polícia, confirmando essa curiosidade que a Alyssa tinha. Ela disse que uma vez elas estavam numa festa e a Alyssa chegou nela dizendo que ela tinha muita curiosidade de saber como era matar alguém. A Jennifer disse que nesse dia ela tava brava com algumas amigas dela, mas ela não tinha nem ideia, porque a gente nunca imagina isso, né? Então não tinha nem ideia que a Alyssa realmente poderia fazer isso. Após o ocorrido, os policiais ainda queriam saber o que estava escrito naquela última página do diário da Alyssa. Então eles usaram uma outra tecnologia de luz azul pra tentar ler o que estava escrito. E aí eles conseguiram ler a seguinte frase: "Eu acabei de matar alguém. Eu estrangulei, cortei sua garganta e ela está morta agora. Eu não sei como me sentir, foi fantástico. Após superar aquela sensação de, meu Deus, eu não posso fazer isso, foi maravilhoso. Agora eu tenho que ir pra igreja." Foi muito chocante, né? Não só pros policiais, mas pra todo mundo, né? Essas declarações terem vindo de uma menina de 15 anos. Então a Alyssa foi presa e julgada por assassinato de primeiro grau, que se aplica geralmente a assassinatos e crimes premeditados, quando a pessoa comete aquilo com a plena consciência disso. O julgamento da Alyssa começou em janeiro de 2012, quando ela tinha 18 anos. Durante todo o julgamento, apesar dela já ter confessado o crime antes, ela estava se declarando inocente, né? E a defesa dela, para tentar justificar o ato, ficou usando bastante a saúde mental dela, né, que era bem debilitada, como uma justificativa, e também os remédios que ela tomava, dizendo que eles levavam ela a tendências mais violentas e impulsivas. Enquanto isso, a promotoria estava acusando ela com base na confissão que ela fez antes, também na premeditação do crime e até mesmo na motivação que ela deu, que foi ter feito isso por uma mera curiosidade. Lembrando que na época do julgamento a Alyssa tinha 18 anos, então nos Estados Unidos ela era considerada uma pessoa menor de idade, né, mas diante da crueldade do fato, né, do ocorrido, ela foi julgada como uma adulta, como maior de idade. No final do julgamento, a Alyssa foi condenada a uma prisão perpétua e mais 30 anos por assassinato em segundo grau. Mas ela recebeu ainda assim uma possibilidade de liberdade após 35 anos e 5 meses de prisão cumpridos. Mais tarde, a Alyssa fez um apelo contra essa sentença, mas ele foi negado em março de 2014. A mãe da Elizabeth, ela participou de todo o julgamento. Em um momento, ela chegou a dizer que a Alyssa era um monstro desumano e que ela odiava. Até o momento, não tem nenhuma autorização sobre o caso. A Alyssa segue presa, mas há um boato de que ela pode ser solta após 15 anos de prisão por conta de uma lei nova de revogação. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um caso muito triste, né? Da gente pensar que uma garotinha de 9 anos acabou perdendo a vida por uma besteira, por uma curiosidade de uma outra adolescente de 15 anos. Também é muito triste pensar, né, de como funcionava a mente da Alyssa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Bom, então se vocês tiverem alguma sugestão de caso pra eu gravar, deixa aqui nos comentários. Deixem também o que vocês acharam desse caso. Não esqueçam de deixar seu gostei aqui, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.